Olá, boa noite. Bem-vindos, bem-vindas. É um prazer ter vocês aqui para eu poder desenvolver, né, esse tema dentro de mim também, né? Evoluir esse tema, né, que eu acho tão significativo. Meu nome é Carmen Carvalho, para quem não me conhece, eu sou consteladora familiar, né? E meu propósito na página do Centro de Si, é fazer com que as pessoas consigam desvendar os seus propósitos de vida, né? E encontrar realização em todos os âmbitos da vida, né? Todos os setores da vida, né? E o tema de hoje é um tema, assim, bastante significativo, e para que nós consigamos fazer cumprir aquele desejo, aquele esforço, aquela dedicação que a maior parte das pessoas que está na página dedica-se, né? Que é a sua realização pessoal, o seu desenvolvimento, né? Que é olhar para a resiliência. Então, o tema é esse: cultivando a resiliência, estratégias eficazes para superar obstáculos e adversidades, fortalecendo a nossa capacidade de lidar com desafios. Então, como vai ser esse encontro, para vocês terem uma ideia dos conteúdos? Eu vou conversar um pouquinho sobre resiliência para que vocês relaxem um pouquinho e esse tema não passe apenas como uma coisa intelectual, mas que todo mundo relaxe, fique tranquilo e que esse tema consiga entrar dentro de vocês e gerar outras informações, outros aprofundamentos, que talvez não, com certeza, só da parte teórica, só da parte intelectual, a gente não consegue atingir, né? Então, relaxando e entrando no campo desse encontro com as pessoas que estão aqui, a gente consegue avançar, né? Por mais que vocês saibam sobre resiliência, o fato de nós estarmos juntos e refletindo sobre o tema vai fazer com que a gente vá mais longe, né? Então, inicialmente, eu vou falar um pouquinho sobre a resiliência, vou trazer alguns pensadores com conexões bacanas, diferentes, sobre a resiliência, e depois eu vou trazer para vocês um resumo prático que vai justificar essa visão das pessoas, desses pensadores, né? Então, como que a gente pode, juntando o que eles dizem, o que eles percebem, colocar na prática, com atitudes mesmo? Então, do ponto de vista da ciência em geral, né, a resiliência, ela é abordada tanto pela psicologia como, por exemplo, pela sociologia, né? Então, ela é olhada por ângulos diferentes em determinadas áreas do desenvolvimento humano, né? E ela simplesmente, ela vai nos capacitar para que nós consigamos viver apesar das dificuldades, acreditando que nós temos condições, e não só acreditando, mas agindo, no sentido de nós avançarmos, apesar dos nossos problemas, apesar de tudo o que tenha nos acontecido na vida. Então, é uma maneira de nós vivermos como se a gente fosse um pássaro, né? Que a gente entra, a gente se suja ali, é uma imagem que eu tive até esses dias, né? O pássaro entra, ele se suja naquele óleo daquela água, por exemplo, e ele consegue sair, apesar dele ter aquela influência, ele enxergar as penas sujas, mas mesmo assim ele consegue voar. Então, essa seria uma imagem interessante que eu acho da resiliência. Do ponto de vista pessoal, nós temos que pensar que nós adquirirmos essa capacidade da resiliência faz com que nós consigamos caminhar na direção de um desenvolvimento, que a gente não pare, como, por exemplo, uma criança. A gente adquira
essa certeza de que, apesar daquilo que a gente esteja vivendo, a gente vai conseguir superar. Então, a gente faz o caminho do desenvolvimento humano, né? Isso do ponto de vista individual. E do ponto de vista coletivo, que a sociologia enxerga, a resiliência é vista como uma condição de um grupo, uma condição de um país, de uma sociedade, na qual esse grupo foi submetido a condições em comum que podem ter trazido uma dificuldade, um trauma para esse grupo de pessoas, e a resiliência no grupo significa que, como grupo, a interação entre eles vai ainda ser possível de uma maneira que eles consigam, como um todo, superar as suas dificuldades, né? Então, tanto de uma maneira quanto de outra. Então, resumidamente, que a gente vai ainda falar várias vezes sobre isso, o que significa resiliência? É a capacidade humana de se adaptar. Olha, tem a capacidade de se adaptar ao que acontece. Não é para anular o que acontece. Então, quando a gente vê, né, a resiliência como ausência de dificuldade, a gente não está olhando para a resiliência, porque a resiliência não significa que nós não vamos ter dificuldades. Pelo contrário, todos os grandes exemplos de pessoas que viveram de uma forma exemplar a resiliência foram pessoas que passaram por muitas dificuldades. E a questão é que elas superaram aquelas dificuldades, né? Então, não significa a ausência de dificuldades, mas a capacidade que nós podemos desenvolver de não apenas superar as dificuldades, mas desenvolver habilidades, desenvolver uma capacidade de ir além, de fazer do veneno o remédio, de transformar, de entender o significado. E não só entender, mas conseguir superar a dor que aquele evento, aquele destino possa ter infringido em nós, né? Então, é uma forma, quando a gente vai desenvolvendo a resiliência, é uma forma de nós adquirirmos, fortalecermos habilidades internas e externas. Então, nós vamos conversar sobre esses dois aspectos. Ao final, eu vou dar dicas bem interessantes para vocês verem como a gente pode, de uma maneira prática, olhar para isso e implementar umas coisas que são muito simples, né? Que a gente vai até acabar rindo, porque faz parte da vida de todo mundo, né? Então, o que a gente pode pensar nesse quadro de identificação, né, do que seja resiliência? Qual é a abrangência, né? Quem é uma pessoa resiliente, o que ela ganha, né? Ela tem um bem-estar emocional, ela tem segurança, ela tem, isso é importante, ela tem tranquilidade para conseguir olhar para o que acontece como se fosse assim, olhar para o chão, para aquilo que está acontecendo de fato, e ao mesmo tempo olhar além. Então, são pessoas que conseguem fazer planos apesar de, conseguem olhar para o futuro. Do contrário, uma pessoa que não é resiliente não consegue planejar, olhar e encarar planos para o futuro, né? São pessoas que conseguem gerenciar melhor o estresse. Por quê? O exemplo, para mim, básico é do Viktor Frankl, né, que acho que a maior parte conhece, foi preso, né, ficou em campo de concentração, e quando eu penso em resiliência, para mim, ele é o maior exemplo, né? Então, eu me colocando no lugar dele, né? Ele superou a estadia no campo de concentração, conseguindo olhar além daquilo que ele não conseguia ver. Então, a pessoa que tem resiliência, ela consegue
superar a lógica. Então, a resiliência, e aí nós até conversamos antes de começar, algumas questões da nossa vida parecem insuperáveis pela lógica. Porém, uma pessoa que consegue treinar-se, dedicar-se a desenvolver a resiliência, ela consegue superar a lógica. Então, uma pessoa que não teve o amor dos pais, isso é insuperável? Não, isso não é insuperável. Isso pode ter deixado marcas? Sim, pode ter deixado marcas, mas não é insuperável. Uma pessoa que viveu uma guerra, né? Ela sofreu um trauma muito grande. É insuperável? Não. Ela pode deixar resquícios? Pode, mas não é insuperável. Então, toda e qualquer condição, e o exemplo máximo, de novo, é o Viktor Frankl, porque é um extremo, não é? Perdeu a família, perdeu os bens e quase morreu, e todo mundo em volta dele morrendo, né? Então, ele tinha esperança de que ele poderia enxergar alguma coisa diferente naquele campo de concentração, e de fato enxergou. Ele criou uma teoria dentro da psicologia. Ele teve um trabalho reconhecido depois que ele saiu do campo de concentração. Então, sim, a gente consegue superar o que aparentemente parece insuperável. Aí, por isso, ao final, nós vamos olhar para alguns aspectos de como nós podemos desenvolver essa capacidade que supera a lógica. Então, nós vamos ter que olhar para aspectos que não representam a matemática, não representa 1 mais 1. A gente vai ter que ir muito além, tá? Para conseguir isso, né? Por quê? Porque se a gente ficar preso nessas questões lógicas, a gente vai ficar o quê? Quais são os sentimentos? A gente vai ficar na frustração, a gente vai ficar na revolta, a gente vai ficar no medo, a gente vai ficar na insegurança. Porque quando nós vivemos problemas graves, né? Na vida, não é só uma coisinha básica, leve, a gente tem que considerar que o sentimento que prevalece são esses sentimentos, né? E assim, a gente consegue superar, inclusive, essas coisas mais difíceis, né? Do ponto da psicologia, então, nós podemos pensar que a resiliência nos ajuda a encarar de uma forma diferente os nossos sentimentos, essas dificuldades emocionais, esses bloqueios que a gente pode vir a ter, e principalmente essas crenças nas possibilidades que a gente acredita que são irreais, né, de superação, por exemplo, né, e inclusive, às vezes, até de preservação da vida, né? Às vezes a gente parece impossível a preservação da vida, né? Então, dentro desse contexto, uma palavra, né, um tema muito importante, quando a gente fala de resiliência, é a superação. Superação. Então, resiliência e superação são 2 palavras que eu gosto de ver juntas. Superação. Superação. E o que significa superação? Superação. A gente é capaz de uma superação, porque para a gente desenvolver a resiliência, nós temos que estar com a capa do herói, para a gente poder voar, para realmente nós sermos os agentes de uma ação efetiva para transformar o nosso destino. Eu adoro esse tema, é para transformar o destino, acho fantástico isso. Então, na verdade, dentro desse contexto, né, de superação, o próximo sentimento que vem é coragem. Então, quando nós olhamos para alimentar isso dentro de nós, a gente vai crescer em coragem, a gente vai crescer em ousadia, a gente vai crescer em flexibilidade. E até você pode dizer, e até uma certa loucura, porque você acabou de dizer, Carmen, que a gente vai além da lógica, sim. Porque quem vai dizer, por exemplo, que um ser humano vai conseguir sair de situações, às vezes, que a lógica não corrobora, né, com aquela situação, né? Então, a gente vai
se recuperar das crises, das quedas, né? E transformar, como eu falei do Vitor, transformar a dificuldade em oportunidade. A gente vai conseguir enxergar além. Então, a criatividade é um fator importante quando nós buscamos essa superação, né? E seria como nós desenvolvermos, dentro de tudo que a gente falou, uma maestria, uma capacidade de nós lidarmos com os nossos sentimentos que são reais, com relação à lógica que a gente está vendo, que está acontecendo, mas a gente vai ser o nosso próprio mestre, o nosso próprio líder, só que a gente vai ter ajuda, eu vou falar no final, a gente vai poder administrar isso, mas a gente tem que saber que exige de nós um centramento. Apesar das dificuldades, a gente tem que ter um centramento. Alguém tem que dizer para vocês, como hoje vocês estão aqui, tem que dizer que é possível. Então, vocês alimentarem essa possibilidade de revigorar esse sentimento, desse centramento, dessa possibilidade a cada passo. Porque as dificuldades vão acontecer mesmo, né? A visão otimista do futuro, quando a gente desenvolve essas capacidades, ela tem que ser, então, é bom dizer, porque isso tudo não é uma coisa vazia. Então, essa visão mais dessas possibilidades do futuro não baseadas na lógica, elas são usadas como estratégias, como uma forma, uma fonte de nós buscarmos além daquilo, além do horizonte, depois do arco-íris, né? É isso. Agora, eu queria falar com vocês sobre o Bert Hellinger, né? Acho que a maior parte aqui conhece, e aonde que se encontram o Bert Hellinger, o Jung e o Maturana. E por que eu vou juntar os três? É porque a resiliência, ela é fundamental para nós desenvolvermos autonomia. E a autonomia sistêmica, do meu ponto de vista, ela vai de encontro com essa possibilidade de nós superarmos a lógica, de nós irmos além. Então, quando o Bert fala para nós que se nós não trabalharmos o que acontece no nosso sistema familiar, como bloqueios, nós vamos ficar olhando para aqueles nós e justificando as nossas dificuldades por conta disso que no nosso sistema aconteceu. Então, nós não vamos conseguir desenvolver a habilidade de ir além, porque nós ficamos presos. O que significa, no caso? Na linguagem do Bert, né? Significa que há um aprisionamento, há uma escassez, isso em todos os sentidos da vida da pessoa. Então, a pessoa que não vive essa autonomia, essa possibilidade de desenvolver resiliência, ela fica presa, ela não consegue olhar para nada além da falta de amor da mãe, como foi falado no começo, ela não consegue olhar nada além daquele trauma, daquele abuso, por exemplo, que ela viveu. Então, a gente percebe que algumas pessoas falam que, apesar de eu ter sofrido esse abuso tanto, são pessoas que realizaram muito, já outras têm mais dificuldades, né? Então, aí a diferença de quem tem resiliência e quem não tem. Então, a reconciliação com o sistema familiar, pela visão do Bert, ela é fundamental para que a gente consiga ter essa fluidez e a gente acreditar no futuro, acreditar no nosso valor, nas nossas possibilidades, nos nossos talentos, na nossa autonomia para caminhar, né? Então, esse é o ponto de vista do Bert. Do Jung,
é fantástico a maneira como Jung, né, psicólogo suíço, como ele se relaciona com o tema na medida em que ele traz a necessidade do desenvolvimento humano, né, o caminho que ele propõe como desenvolvimento humano e os elementos que o Jung traz como solução. Então, o Bert, ele traz para o âmbito familiar, e o Jung, ele usa dois campos, o individual e o coletivo. Do ponto de vista individual, então, é o desenvolvimento da individualidade da pessoa, né? O caminho do herói que ele fala. E do ponto de vista coletivo, ele traz o inconsciente coletivo como um bloco, como uma força mesmo, como um poder que nos envolve. E aí, os conceitos dele, por exemplo, dos arquétipos, surgem para nós como grande fonte, não só de inspiração, mas de solução. Aí é lindo, né? Nós vemos como nos sonhos, né? Como nas imagens, como na sincronicidade. Então, a pessoa que está ligada, por mais que esteja passando por dificuldades, ela vai ter respostas através deste mundo além que o Jung propõe, que a gente vai falar mais. Então, veja, família, âmbito familiar, a individualidade, o coletivo, as sugestões, as propostas do Jung, são todas muito importantes para a gente desenvolver essas características, né? E Humberto Maturana, né? Ele é um biólogo chileno, e o que ele trouxe para nós? E aí, relacionado ao tema, do ponto de vista dele, nós temos uma interação social muito importante, a nossa conexão, ainda mais como biólogo, né? Nós fazemos essa rede de conexão e nós temos, sim, a capacidade, o poder de nos influenciar. E não só de influência, mas também de transformação, de gerar o novo. E como que ele fala isso que acontece? Ele fala que isso acontece através de nós enxergarmos o outro. Olha que coisa mais libertadora. Ele fala que, através de nós conseguirmos enxergar o outro, nós passamos, enxergando e respeitando o outro, entender que é aquilo que é possível ao outro, que é uma visão muito semelhante ao que o Bert fala. Então, que aí depende da pessoa mudar a sua capacidade de enxergar aquilo que acontece, para ela conseguir desenvolver essa autonomia para ter resiliência. Porque se ela só ficar reclamando, sei lá, de um grupo, de um país, de um governante que o destruiu, ou de uma pessoa, a gente não vai conseguir dar esse salto. Então, aí o Maturana vem e diz que também, do ponto de vista coletivo, nós conseguimos gerar mundos. Então, há esperança, há sentido em nós pensarmos em resiliência também do ponto de vista biológico, por causa dessa interação que existe, né? Então, do ponto de vista dele, né, ele fala na necessidade de nós entendermos os nossos padrões de comportamento, de pensamento, e nós conseguindo mudar esses nossos padrões, a gente consegue mudar tudo. Tanto o que está próximo, quanto o que está distante de nós. Acho lindo isso. Então, a gente acaba integrando tudo, importante, integrando polaridades, tanto nossa, quanto no âmbito coletivo, né? Deixa eu ver o que mais está faltando para vocês aqui. Quando a gente coloca a visão dessas pessoas e olhando para aquilo que nos acontece, nós precisamos realmente pensar em como reformular a nossa visão de uma maneira prática para que nós consigamos olhar para as dificuldades
e tomar atitudes. Só que para isso, eu vou dar 13 sugestões dentro disso que nós falamos, e todas essas sugestões são conectadas a esses pensamentos que a gente foi elaborando até agora, a esses autores, esses pensamentos, né? Dentro dessa consistência. Então, a fala daqui para frente, né? Resumidamente, vai ser construir novos significados. Então, aquilo que a gente via, por exemplo, como uma ameaça, uma relação familiar, um trauma, uma dificuldade qualquer, a gente vai pensar que aquilo pode não ser apenas uma dificuldade. Ela traz dentro de si algo mais que apenas eu ainda não enxergo. Ainda não enxergo. E aí, a solução é nós criarmos narrativas positivas. Porque não adianta, a gente pode constelar, a gente pode fazer terapia, a gente pode fazer o que for, mas se a gente não cria uma narrativa positiva, se a gente não ressignifica e não usa essa linguagem diferente, a gente também não vai conseguir, né? E aí, importante, construindo essa narrativa, vai fazer com que a gente se conecte não só com as pessoas, mas com a realidade de outra maneira. Certo? Queria saber de vocês se ficou claro até aqui. Vamos abrir um pouquinho para vocês trazerem um pouquinho de dúvidas, algumas questões se tiverem, antes de eu fazer um resumão agora de atitudes, de posturas e como é que a gente vai manter esses resultados na vida da gente, na vida prática. Então, vamos fazer um resumão agora e vamos para a parte prática. Resiliência, então, é a capacidade de se adaptar, recuperar e fortalecer diante das adversidades. Então, veja, olha que interessante esse conceito. De se adaptar, quer dizer, a gente não vai fazer nada desaparecer. E por mais que a situação seja difícil, a gente vai sim conseguir se recuperar de alguma maneira. E dentro da resiliência, dentro do conceito, está aqui. Não só a gente vai se recuperar, mas a gente vai se fortalecer. Então, isso que eu acho incrível. A gente vai realmente, literalmente, transformar o veneno em remédio. A gente vai poder fazer a diferença no mundo inteiro, no universo, com esse conceito. Se a gente conseguir aplicar, a gente vai conseguir fazer a diferença no mundo, no universo. Porque eu tenho visto tanta coisa, tanta ampliação que é no universo. Então, vamos lá. Como que a gente pode cultivar a resiliência? Quais são as práticas? Então, básico, né? Falamos do Jung, autoconhecimento. Falamos do Maturana, né? Autoconhecimento, né? Fortalecimento de habilidade de enfrentamento. Não gosto muito dessa palavra enfrentamento, mas o que significa isso? Significa parar de chorar, parar de se colocar como vítima, parar com nhenhenhé, parar com mimimi, né? Parar de se colocar numa postura que não seja de superação. Outra importante que a gente vai ter que fazer, construir relacionamentos saudáveis. Não tem jeito. Se você não se empenhar em construção de relacionamentos saudáveis, você não vai conseguir desenvolver essa tal de resiliência. E outra, importante, busca por significado e propósito na vida. Não tem como. Não tem como. O quê? Não tem como. Por exemplo, quando você pega os pensadores, o Jung, fala de tanta coisa que nós vamos abordar ainda mais para frente, mas ele falou de tanta coisa, se a gente não olhar, não tiver uma visão sistêmica da vida, não adianta. Não dá para falar em resiliência, tá? Então, autoconhecimento, essa determinação de a gente adquirir essa habilidade, né? Vamos colocar assim, ó, uma imagem que eu gosto de imagem. Eu vejo todo mundo com uma espada na mão. Então, assim, ó, todo mundo se imagina com uma espada.
E eu estou imaginando com uma espada, e no começo essa minha espada está pesada. Nossa, estou vendo uma espada aqui que eu não estou dando conta dessa espada. Muito pesada, muito pesada. Mas para a gente desenvolver, fortalecer essa habilidade de enfrentamento, a gente vai ter que olhar a espada, reconhecer a espada, levantar a espada e começar a ver como que faz para usar essa espada. Então, a resiliência é realmente uma ferramenta. É uma ferramenta de corte, de posicionamento, de postura, né? Vocês vão ver mais para frente o quão é importante a gente construir relacionamentos saudáveis, o que significa isso, né? E o autoconhecimento e construção de relacionamentos saudáveis estão bem conectados, né? E a busca de propósitos e tudo mais que vem junto, tá? Então, vamos lá. Olha só. Agora vai ficar um apontando para o outro, né? O meu filho, o meu marido, o meu companheiro, o meu chefe, tudo isso. Mas vamos lá. Então, para a gente conseguir se manter na postura de ter resiliência, procurar, né? Manter-se em ambientes com pessoas bem-humoradas e otimistas. Parece óbvio, né? Por quê? Vamos ler o exemplo do Frankl, né? Já pensou se... agora, deixa até antes de eu falar. Não é para esquecer o resto do mundo, não é para esquecer os mal-humorados, mas, né, quando a gente está tentando sobreviver a uma situação difícil, a gente tem que olhar que se a gente for só tratar de gente que está se afogando o tempo inteiro e a gente mesmo tá sendo já um afogado, a gente não vai conseguir sair do buraco, né? Então, veja o Frankl. Já pensou se o Frankl fosse falar com todo mundo que estava lá no campo de concentração e perguntar só dos sofrimentos de cada um, escutar a história de cada um? Só de escutar a história de cada um. Ele podia conversar com o povo, mas assim, ele tinha que arrumar um jeito dele não sucumbir. Então, o fato da gente se manter com pessoas que estão mais ou menos na mesma vibe, né? Eu acho que faz parte. Bom humor e otimismo, né? Valorizar sinceramente quem contribua com o seu bem-estar. Por que isso surgiu para mim? Porque, às vezes, na sociedade, algumas pessoas até dizem que querem o nosso bem-estar, mas, de fato, não querem. Por vários motivos. Então, a pessoa se diz, mas não é. Então, a gente tem que ver o que, sinceramente, acrescenta para nós. Quais são as pessoas que realmente estão ao nosso lado? São a nossa rede de apoio. Porque vários foram os exemplos anteriores, né? Que a gente precisa ter uma rede de apoio, uma rede de confiança. Não só na família, mas também fora da família, né? Valorizar pessoas e situações em sintonia com ética e moral elevadas. Só que isso, assim, não pode ser só da boca para fora. Tem que ser realmente, tem que ser real. Por quê? Ética e moral elevadas, elas têm uma influência, têm um impacto muito além do que a gente enxerga. Então, como a gente está falando que resiliência não é só a lógica, é uma influência, é uma elaboração, então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Outra, fugir de situações e pessoas que te estimulem a reclamar, do passado ou do presente. Buscar situações criativas, com pessoas abertas a visões diferentes e de respeito ao próximo. Então, isso é muito importante. Porque se a gente tiver com pessoas que são o contrário de tudo isso, pessoas criativas, pessoas que estejam sempre prontas para encontrar alguma coisa diferente, boa, pessoas prontas para experimentar o novo, sempre, independente da idade, e pessoas que respeitem o próximo. Porque se não respeitar, não tem jeito, e não respeitar da boca para fora, né? Criar condições para
acompanhar e preservar a saúde. Isso é importantíssimo, porque se você não conseguir fazer isso, vai ser muito mais difícil você desenvolver resiliência. Por quê? Porque os teus microcomponentes vão estar todos alterados, seus hormônios, você vai estar quase infartando. Não tem como. Você vai ficar, não tem como, no limbo, né? Não tem como. Então, preservar a saúde, criar condições, né? Entrar em contato com temas diversos, livros, eventos, viagens estimulantes, fora do que você estiver acostumado. Não adianta, tem que caminhar além, né? E procurar, a partir de si, encontrar pessoas assim. Ler biografias estimulantes de grandes superações. Procuro sempre trazer na página, né? Pessoas, citações. É claro que ninguém é perfeito. Se a gente está aqui é porque a gente não é perfeito. Então, as pessoas que eu cito às vezes na página, eu já cheguei a falar do, como é que foi? Do Gandhi, reclamaram até do Gandhi, eu sempre falo isso, reclamaram do Gandhi. Então, todo mundo vai ter algum problema. Ah, é de Hollywood? É de Hollywood, mas é um ser humano de Hollywood. Ah, é um ET de Hollywood? É um ET de Hollywood, mas ainda está aqui, né? Então, a gente sempre tem que ver uma maneira de encontrar alguém, né, que pode ser de Hollywood ou não, que seja estimulante para nós, né? Desenvolver a curiosidade. Pessoas curiosas são muito boas para a gente, como uma influência. São muito boas, né? E o quê? Desenvolver a curiosidade ao invés da desconfiança. E pessoas que, assim, ó, pela minha experiência, pessoas, independente da idade, independente do cargo que ocupam, as pessoas chegam para você e falam assim: o que te levou a pensar sobre isso? Nossa, como é que você chegou nesse raciocínio? Como foi sua experiência com relação a isso? Acho incrível a pessoa falar isso. Ou então, qual o caminho que você percorreu para chegar a essa conclusão? E são pessoas que não perguntam isso com desconfiança, que no Brasil a gente acha que a pessoa que pergunta isso está querendo acabar com a tua vida, está querendo te prejudicar. Não. Há pessoas que fazem essa pergunta porque querem realmente entender o caminho que a pessoa fez, né? Fundamental é encontrar pessoas assim. 9, a gente já está terminando aqui. Aí eu quero saber de vocês. Estimular. Isso é muito importante. Então, o outro item, né? Eu coloquei, nós sermos estimulados pelos outros. Agora, nós estimularmos as pessoas a manifestarem o melhor de si. Demonstrar apreciação, mas de uma forma sincera. Nossa, que incrível que você chegou a essa conclusão. Não acredito. Nossa, mas isso fez um bem para mim, você não acredita? Nossa, que incrível. Não tenha vergonha de falar para a pessoa, né? Eu sou grata por você compartilhar sua história. Nossa, foi tão significativa, né? Então, a gente, dos dois lados, né? A gente atuar. E aí, de novo, correr do pessimismo, não só do pessimismo, como eu já tinha falado, mas também da maledicência, porque andam juntos. Isso aí mata qualquer um, né? Pessimismo e maledicência. Não é para fingir que não vê as coisas. É claro que a gente tem que ser consciente, ver, tomar cuidado com as coisas, alertar as pessoas, mas não precisa ficar falando mal dos outros, né? Outra, olha lá, aproximar-se do campo das infinitas possibilidades. Então, a gente está porque não adianta, como você vai falar de resiliência se você não acredita nisso? Se você não acredita, se você acha que não, já morreu, acabou por aí mesmo. Não é bom nem começar a falar, né? Então, aproximar-se de pessoas que acreditam no impossível, né? Procurar divertir-se até superar a sua condição. Então, assim, tá difícil? Nossa, tem pessoas que têm... todo mundo passa por situações muito difíceis, que às vezes não dá para sair se divertindo por aí, como a gente gostaria às vezes. Mas procurar buscar esse caminho, né? De divertir-se até superar a condição atual e passar para quê? Passar pelo processo com mais leveza. Entrar aí. Olha só. Respirem. Entrar em contato com a sua verdadeira
natureza espiritual. Não vai ter jeito, não, né? E compreender que você é muito mais do que os seus problemas. Porque se você acha que você é seu problema, não tem resiliência que vai aguentar. Não tem como, né? Agora, fechando. Jamais, em tempo algum, jamais subestime o seu poder. Jamais, jamais, jamais. Independente do que você esteja passando. Independente. E aí, se vocês se aprofundarem no que, por exemplo, esses pensadores falaram, no Bert, no Jung, no Maturana, vocês vão longe. Vocês vão entender que não só individualmente nós temos um poder imensurável, como também do ponto de vista coletivo. E aí, coletivo, o negócio vai longe, né? É isso.